Obrigado, Núbia, obrigado, Jackson, Stanley, Renatinho. Deus abençoe. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens em Gálatas. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter essa linha das crianças, tá? Só para... Esqueci de falar antes. A Ju, infelizmente, estava na escala, não pôde vir. Na IB Metrozinho. Andressa, pega para mim o tablet que está aí, por favor. Você traz para mim, por favor. Nós estamos na nossa... Obrigado. Quinta mensagem da série Verdadeiramente Livres. Nós temos estudado capítulo a capítulo, praticamente versículo a versículo, da carta de Paulo aos Gálatas. E eu não sei vocês, mas para mim tem sido muito especial, muito poderoso, muito transformador. Né? Às vezes a gente tem uns capítulos da Bíblia, uns textos que a gente está tão acostumado e a gente, né, já meio que passa batido. Sabe aquela história? Isso aqui eu já sei, isso aqui eu já li, vou passar rápido, né, vou passando. E quando a gente se concentra em cada versículo, em cada palavra, a gente entende o contexto. Isso é tão poderoso e nos transforma. Essa é a beleza da pregação expositiva, essa é a beleza da gente poder fazer livros inteiros da Bíblia, versículo a versículo, e entender o poder do Evangelho. E essas mensagens têm sido muito importantes por causa disso, né? O poder do Evangelho, recuperar o que realmente importa, recuperar aquilo que nós cremos. Tem tanta coisa acontecendo, tem tanta gente falando tanta coisa, tem tanta igreja pregando uma outra mensagem. Às vezes eu vejo algumas coisas por aí, você deve ver também, você fala, rapaz, que evangelho é esse, né? E o apóstolo Paulo chama isso de outro evangelho. E ele diz que esse outro evangelho é amaldiçoado, ele é anátema, que esse outro evangelho não glorifica a Cristo crucificado, que esse evangelho faz mal, como diria o Chaves, né? Envenena a alma, né? Esse outro evangelho mata a alma, envenena, nos destrói. Tem tanta gente, e dá dó, assim, é muito triste, né? Eu, como pastor, fico assim, coração despedaçado. Tanta gente clamando um evangelho que não é o evangelho, tanta gente, bem intencionada, gente bem intencionada, pedindo promessas para Deus que Deus não fez, orando coisas que Deus não disse, mas porque essas pessoas estão sendo enganadas, muitas vezes, por falsos mestres, como esses que estavam lá nas igrejas da Galácia, né? E por isso que a Bíblia diz que aquele que ensina, aquele que prega, aquele que comunica a palavra, ele vai ser julgado com mais rigor, porque a gente tem a responsabilidade sobre o que a gente ensina para as pessoas, né? Esses dias a gente pegou um táxi, a gente foi viajar para ministrar em Florianópolis, e aí o taxista estava comentando uma coisa que eu sabia que era mentira, sabe? Eu sabia que a história não era bem aquela, mas o taxista falava assim, não, falou aqui no rádio, ó, falou no rádio, é verdade. Quer dizer, as pessoas escutam, no rádio, na televisão, no jornal, o pastor falou, a irmã falou, é verdade. Não questiona, não tem capacidade de questionar. E aí o que estava acontecendo na igreja da Galácia era isso, né? Chegou um grupo chique, um grupo... Sabe pessoa que fala difícil? E aí você fala assim, nossa, essa pessoa deve ser inteligente, porque ela fala uns negócios que eu não entendo. No fim, ela não está falando nada com nada, mas ela fala difícil. E aí bota uma banca, assim, bota um negócio que você fala, pô, essa pessoa deve estar falando um negócio muito inteligente, assim. E aí você acredita, você vai. E esse grupo que chegou na igreja da Galácia, esse grupo de judaizantes, eles falavam bonito, falavam eloquente, falavam de forma, sabe, atrativa. E o pessoal, começou a se desviar do que Paulo estava falando, do que Paulo ensinava, do que Paulo tinha pregado. E agora Paulo está corrigindo esses irmãos. Então até aqui, nos capítulos 1 e 2, a gente viu o apóstolo Paulo defendendo o evangelho, e para defender o evangelho, ele tinha que defender o seu apostolado. Por quê? Porque se ele não era apóstolo, a mensagem que ele estava pregando era uma mensagem de segunda categoria. E aí Paulo, no primeiro momento, a gente está falando, eu estou só revisando, né? A gente falou isso nas últimas mensagens. Paulo, no primeiro momento, tem que dizer, opa, peraí, eu sou um apóstolo de primeira classe. E é interessante que tem muita gente que fala, Paulo era meio metidão, né? Não é que Paulo era metido. Pelo contrário, quando Paulo fala em outras cartas, ele diz, eu sou o pior dos pecadores. Eu sou o menor dos apóstolos. Ele sabia que ele era ninguém. Ele foi alcançado pela graça. Mas aqui ele está dizendo, não que eu precise ser, mas para que a mensagem que eu pregue seja verdadeira, eu tenho que ser um apóstolo verdadeiro. Eu ouvi diretamente de Cristo Jesus. Eu não fui lá fazer aula com Pedro, eu não fui fazer aula com Tiago. Eu ouvi do próprio Cristo como eles ouviram. E aí a gente vê o que ele conta da sua história. E aí no capítulo 2,
A gente vê Paulo agora falando, eu ouvi de Cristo, mas é a mesma mensagem que Pedro, Tiago e João pregam lá em Jerusalém. Olha que doido, né? Era importante ele falar que a mensagem era independente, mas era importante ele dizer que havia unidade na mensagem. Olha, eu ouvi da mesma fonte que eles ouviram. Por que a mensagem é a mesma? Porque nós ouvimos da mesma pessoa. Não teve telefone sem fio. Sabe a brincadeira do telefone sem fio que a gente fala? Sempre vai mudar alguma coisa. A pessoa muda uma palavra, ela muda um sentido, ela entendeu de outro jeito. E aí as pessoas falam, como é que a gente sabe que esse evangelho que a gente... Hoje tem gente que questiona, tem gente, eu não acredito na Bíblia, porque Paulo distorceu o que Jesus disse. Você já deve ter ouvido gente falar isso. E não tem como Paulo distorcer o que Jesus disse, porque Paulo ouviu do próprio Jesus o que ele disse. E aí Paulo está dizendo, eu, Pedro, Tiago e João, pregamos a mesma coisa? É muito difícil não fazer a piada do barquinho quando a gente fala Pedro, Tiago, João, né? Fica aqui assim, mas eu não vou fazer. Ele fala, a gente prega a mesma coisa porque a gente ouviu da mesma pessoa. A gente teve o mesmo mestre. A gente teve o mesmo professor. E o meu professor e o professor deles foi o próprio Cristo, o próprio Jesus de Nazaré, que nós acabamos de cantar. Foi o mesmo professor. Então é a mesma mensagem. Só que aí o capítulo 2, a gente falou na mensagem passada e na retrasada, a mensagem da semana passada, se você não viu, está lá no nosso canal. A gente não teve culto presencial, mas estava lá no nosso canal. Houve uma situação bem difícil. Paulo teve que se levantar e repreender Pedro publicamente. Agora você pensa, Paulo era um irmão em Cristo que amava Pedro, que tinha um respeito por Pedro, porque Paulo com certeza olhava para Pedro e falava, cara, esse cara viveu coisas que eu não vivi. Ele conviveu dia a dia com Jesus 3 anos. Eu não tive esse privilégio. Ele era respeitado, era um líder da igreja. E Paulo se vê numa situação que ele precisa se levantar e corrigir Pedro publicamente por algo muito sério que estava acontecendo. E eu vou resumir, depois você vê a mensagem, quem não viu ainda, vê lá no nosso YouTube. Pedro comia com gentios, Pedro se sentava, Pedro vivia como se fosse um gentio. Porque ele entendeu a mensagem do evangelho que para viver o evangelho, você não precisa se submeter às leis judaicas. Embora ele fosse um judeu. Você se lembra que ele recebe uma visão lá em Atos capítulo 10, de um lençol, que tinha vários animais impuros. E Deus diz, tome e come. E ele fala, Senhor, eu não vou fazer isso. E ele acha que é um teste, né? Ele fala, Deus, eu sou puro. E Deus fala para ele, tome e come. E a mensagem que fica é, não há mais essa separação, não há mais sagrado e profano, não há mais puro e impuro. Agora o evangelho é de todos. Aí Pedro vai para a casa de Cornélio, que é um gentio, e ele vê que Cornélio recebe o evangelho, e mais, Cornélio recebe o Espírito Santo. Cornélio e sua família recebem um dom do Espírito Santo. E aí Pedro percebe na sua própria experiência, o evangelho agora também atinge gentios. O evangelho não é mais para judeus. E aí Pedro tem que reorganizar toda a cabeça dele. Imagina, a vida inteira ele aprendeu, toca naquilo, não toca naquilo. Come e não come. Sabe quando você faz jejum de alguma coisa, ou dieta, que você evita um alimento, aí você tem que ficar toda hora dando aquele comando, não posso tomar café, não posso comer chocolate, não posso tomar Coca-Cola, não posso fazer. E aí quando você fica muito tempo, e aí você sai dessa dieta, ou sai do jejum, que você vai comer, parece que você está fazendo alguma coisa errada, sabe? Vocês já tiveram essa sensação? Você vai tomar o café, você fala, opa, não, agora eu posso. Então, Pedro tinha uma vida construída do que ele podia fazer e do que ele não podia, o que ele podia e o que não podia, o que podia e o que não podia. De repente, ele tem que construir tudo de novo para dizer, agora eu posso me sentar na mesa com o gentio e comer da mesma comida dele. Porque a gente faz parte de um mesmo corpo. E lembre-se que sentar à mesa na igreja primitiva era participar da ceia também. Era partir o pão, era lembrar da morte do Senhor, dizendo, o Senhor morreu por todos, o Senhor ressuscitou por todos. Só que o que acontece? Vem um grupo de Jerusalém, esses chiques e bonitões, e aí Pedro se vê numa situação que... Paulo, de repente, olha a situação, e Pedro começa a levantar da mesa. E Pedro não senta mais na mesa. E Paulo está só vendo aquilo. Ele sentava, ele diz, não, depois eu como. Não, vai comendo, depois eu vou. E Paulo percebe o que está acontecendo. Pedro está ameaçado por aquilo que estava acontecendo com aquele grupo de judaizantes. E eu sempre digo isso, não era aquele Pedro que fugiu diante da empregada do sumo sacerdote, era o Pedro que já era cheio do poder do Espírito, era o Pedro que deu comando para o enfermo se levantar no templo, Pedro que orava por poder do Espírito para pregar o Evangelho.
esse Pedro, de repente, se viu acuado. Eu até disse na mensagem da semana passada, não existe ninguém infalível, não tem líder incaível, não tem ninguém que não erre. Até grandes líderes, grandes pastores, grandes mestres erram. E Paulo se levanta e corrige Pedro e diz, olha, isso aqui está errado. A adoração da igreja estava ameaçada. E agora no capítulo 3, o grande tema de destaque do capítulo 3 e 4 é, guarde isso, a liberdade em oposição à escravidão. Tem dois caminhos. Um caminho gera escravidão e um caminho gera liberdade. Paulo está dizendo, só tem dois caminhos. Uma mensagem te leva a ser livre e a outra mensagem te leva a ser um escravo. E aí ele está dizendo para os Gálatas, vocês estão escolhendo o caminho que leva para a escravidão. O caminho que leva para a prisão. O caminho que acorrenta. E esses dois capítulos, veja, o capítulo 1 e o capítulo 2 são capítulos de um tom muito pessoal. A linguagem de Paulo é muito pessoal. Ele conta casos dele, testemunhos dele, ele fala da história dele. Agora os capítulos 3 e 4 são capítulos de doutrina. É o capítulo onde ele vai agora virar o mestre Paulo. Agora é o que vai ensinar a escritura. É o que vai trazer o conteúdo doutrinário da carta. Então, onde está o cerne doutrinário de Gálatas? Capítulos 3 e 4. E aí ele vai usar argumentos bem cuidadosos. E o que ele quer dizer nesses dois capítulos? A mensagem da graça, que nós cantamos aqui tanto hoje. A mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus não precisa de complemento nenhum. Ela é suficiente. E a gente ama colocar um penduricalho no Evangelho. Você tem que fazer isso, você tem que pagar aquilo, você tem que ir na missa, você tem que ir no culto, você tem que ir na campanha, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso. A gente vai colocando coisas para que o Evangelho seja plenamente eficaz. E Paulo está dizendo, o Evangelho não aceita penduricalhos. O Evangelho é suficiente. E aí nós vamos ler um trecho hoje, antes da gente ler, eu queria que você visse esse esquema. Ele vai falar de 6 coisas que o Evangelho é superior à lei. Ele vai mostrar a superioridade do Evangelho sobre o judaísmo. Ele vai mostrar a superioridade do Espírito sobre a carne. Ele vai mostrar a superioridade da fé sobre as obras. Ele vai mostrar a superioridade de ser justificado ao invés de ser mantido preso pela lei. E ele vai mostrar a superioridade de ser abençoado ao invés de ser amaldiçoado. E, por último, a superioridade de Abraão sobre Moisés. Essas 6 coisas aqui vão ser colocadas no texto de hoje e a gente vai ler juntos aqui, Gálatas capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 14. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere um exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de os que já são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. E eu queria que a gente olhasse aqui o que esse texto tem a nos dizer nessa tarde, início de noite. Primeira coisa, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre o engano que cega. Ele diz, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou?
Aqui é interessante, né, que os Gálatas não são, em algumas traduções, em inglês principalmente, tem a ideia do tolo. Algumas traduções trazem, ó Gálatas tolos. Não é que eles são não inteligentes. Pelo contrário, se você presta atenção do jeito que Paulo escreve, ele considera essas pessoas muito inteligentes. Porque eram igrejas de uma região muito desenvolvida, de gente que estava acostumada com a filosofia helênica, com a filosofia grega. Gente que discutia filosofia. Era gente muito inteligente. Paulo não está falando que eles são tolos ou insensatos porque falta inteligência. Paulo chama eles de insensatos porque falta discernimento. Falta discernimento. Falta obediência ao Evangelho. Eles foram cuidadosamente ensinados por Paulo. Eles foram colocados, expostos à verdadeira mensagem. Pensa, eles tiveram o privilégio de ouvir o Evangelho diretamente do apóstolo Paulo. Poxa, que privilégio, hein? Talvez o maior nome do Evangelho na história. Tirando Jesus, quem que é maior do que Paulo na nossa história da igreja? Aos nossos olhos. Essas pessoas tiveram Paulo ali ensinando. A gente gosta de ouvir bons pregadores. A gente fala assim às vezes, né? Puxa, eu vou lá para ouvir o Hernandes Dias Lopes pregando pessoalmente, né? Quero ver o Tim Keller pregando ao vivo. Você imagina se a gente já fica feliz com essas pessoas? Você imagina você ouvir diretamente do apóstolo Paulo? Só que agora essas pessoas estão se desviando da verdade. Não falta QI. Não falta QI. Falta discernimento. Para começar, que QI e discernimento não são a mesma coisa. Tem gente que às vezes tem um QI não tão desenvolvido por N situações, inclusive econômicas, educacionais, e são pessoas que têm muito discernimento espiritual. Eu conheço gente que não sabe ler, mas a pessoa tem discernimento espiritual. Deus fala, Deus mostra, Deus revela, e a pessoa anda por fé e o que Deus mostra. E tem gente que tem PhD e está completamente perdido e cego. Completamente enganado, completamente com os olhos embaçados. Então Paulo chama os Gálatas de insensatos porque eles perderam o discernimento. E aí ele explica a razão dessa insensatez. Essas pessoas foram enfeitiçadas. E aí é interessante que no mundo antigo, feitiço, eles acreditavam em feitiço. Eles acreditavam em magia. Eles acreditavam no olho gordo. Eles acreditavam no mal olhado. Eles acreditavam em palavras de maldição. Só que Paulo não está falando desse feitiço aqui literalmente. Quem colocou um feitiço em vocês? Quem lançou uma palavra de maldição em vocês? Paulo está usando, dizendo o seguinte: quem enfeitiçou vocês na ideia de quem foi encantando vocês com palavras bonitas? A gente diria no mundo, né? Quem foi usando um somebody love? Quem foi dando aquele, sabe, aquele discurso com mel, aquela coisa, e foi levando vocês do verdadeiro evangelho para o falso evangelho? Meus irmãos, todos nós já caímos em conversa de golpista que tem um discurso bonito. Em algum nível, todo amigo, vendedor, político, a gente já caiu nessas conversas. A pessoa vai te passando um discurso, e Paulo fala, quem enfeitiçou vocês? E aí eu queria dizer uma coisa, os falsos ensinamentos são muitas vezes mais encantadores, num nível superficial, ao verdadeiro evangelho. São mais encantadores do que o verdadeiro evangelho. Os discursos falsos, os discursos que levam à escravidão, são mais encantadores do que o verdadeiro evangelho. É um discurso que fala mais com o nosso sentido, que fala mais para o nosso estômago, que agrada mais a nossa mente. E aí, aos poucos, com um discurso bonito... Lembre-se que Paulo vive num mundo onde o grande dom do ser humano é a oratória. Quem se destaca na sociedade? Quem sabe ter uma oratória... Até nos dias de Agostinho, por exemplo, o que Agostinho queria ser? Agostinho queria ser um grande orador. Tem curso, tem técnica, tem escolas de oratória. Para a pessoa convencer a outra nos discursos, nos grandes... No mundo grego, tinham arenas como o Aerópago, em Atenas, por exemplo, que Paulo vai em Atos 17, que são arenas onde há discurso público, há debate. A gente está tão acostumado a debates tão pobres no nosso Brasil, que a gente não conhece um discurso, um debate bom, com conteúdo, com bons argumentos. E aí Paulo está dizendo, esses caras vieram com um argumento tão bom e eles foram enfeitiçando vocês e foram tirando vocês do verdadeiro evangelho. Paulo está falando provavelmente de um discurso sedutor na boca de oradores talentosos que enganam com belas palavras.
Meus irmãos, muito cuidado com os bons oradores que enganam com palavras belas. É gente que te envenena, que me envenena com palavra bonita. A pessoa está injetando veneno, mas ela está te enganando com um discurso bonito. O final daquilo é morte. O final daquilo é escravidão. O final daquilo é destruição completa. Mas as palavras são bonitas. E aí, Paulo está falando uma coisa. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Meus irmãos, é óbvio que Jesus Cristo não foi crucificado na Galácia. A gente sabe que Jesus foi crucificado em Jerusalém. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o meu discurso, a minha aula foi tão boa para vocês, que é como se vocês estivessem vendo Jesus crucificado. Lembre-se que ele vive num mundo que não tinha cinema, não tinha Instagram, não tinha foto. Então, como que as pessoas imaginavam as coisas? Com outras contando. Paulo descreve tão bem as coisas. Sabe quando a pessoa descreve tão bem que você fala assim, nossa, eu consigo imaginar, eu me vejo lá, eu me vejo, que a pessoa tem um dom de te levar para dentro de uma história. Isso hoje tem uma, né, a contação de histórias no mundo pedagógico hoje, isso é uma arte. Pessoas que sabem contar histórias, que sabem te levar para dentro. Paulo está dizendo, eu ensinei tão bem para vocês, que é como se vocês estivessem vendo Cristo crucificado. A palavra exposto aqui, no grego, é prografa. Olha que interessante, grafa de grafia. Que significa literalmente ser escrito para ser lido em público, publicamente exposto. E olha que interessante, anunciado como num pôster. O que Paulo está dizendo, o evangelho que eu ensinei para vocês é tão gráfico, é tão palpável, que é como se Jesus estivesse crucificado num pôster na frente de vocês. E há uma ideia implícita aqui, muito interessante. Preste atenção que isso aqui é uma coisa muito sutil. Eu espero que você ache interessante, porque eu achei muito interessante enquanto eu estudava. Os Gálatas deveriam ter resistido ao feitiço, e a palavra usada para feitiço em grego traz uma ideia de mal olhado. Tem a ideia, inclusive algumas traduções em inglês trazem essa coisa dos olhos. Os olhos que foram enfeitiçados. E aí ele fala, os Gálatas deveriam ter resistido a esse feitiço para os olhos, olhando para Jesus crucificado. Isso é muito interessante. Como é que a gente resiste aos feitiços desse mundo? Mantendo os olhos fixos em Jesus. E Jesus crucificado. Não importa, Jesus dormindo, Jesus comendo. Não, Jesus crucificado, Jesus crucificado. E aqui é interessante porque a ideia da insensatez, da falta de discernimento, está conectada aqui. Por quê? Porque a idolatria traz cegueira. A cegueira faz a gente confundir as coisas. Lembra do cego que Jesus curou, que fala assim, primeiro eu via as pessoas como árvores, ele não via direito. Depois ele começou a ver direito. O discernimento significa ver direito, ver as coisas como são, saber exatamente o que está acontecendo. Paulo está dizendo, a insensatez de vocês, o feitiço de vocês, é que vocês não olham para o Cristo crucificado, vocês estão vendo outra coisa. Vocês estão enxergando outro evangelho. Vocês estão querendo outro alvo. Sabe gente que lê o evangelho e eu não sei se você tem gente assim conhecida na sua vida, gente que lê o evangelho e fala assim, não, porque eu tenho que ser rico, porque Deus quer me dar poder. Deus. Aí você fala, cara, que evangelho você está lendo? A pessoa lê a mesma Bíblia que você. Você fala, não é possível, deixa eu ver aqui, vou te dar uma Bíblia. A pessoa lê o mesmo texto que você e ela enxerga outra coisa. E não é questão de interpretação, é questão de cegueira. É questão de cegueira. Isso é muito triste. Os olhos são abertos daquele que tem discernimento. E aqui fica uma coisa muito clara, né? O evangelho não é uma mensagem genérica sobre Jesus. Esse Jesus hippie, meio riponga, que fica só paz e amor, assim. O evangelho não é isso. Tem muita gente que fala, não, eu creio em Jesus, mas é um Jesus paz e amor, assim. É um Jesus meio, sabe, assim, tá tudo bem, tá tudo legal. O evangelho verdadeiro é Cristo e esse crucificado. O Cristo crucificado tem uma mensagem. Quando a gente olha para a cruz, a gente tem que enxergar uma mensagem. Tetelestai. Está consumado. Está fechado. Tudo o que precisava ser feito foi feito. Nada que eu faça pode acrescentar nada à salvação que Deus me deu.
Acrescentar algo ao Cristo crucificado é uma tremenda ofensa. E aí a gente chega na parte 2, no versículo 2 a 5, que é fé versus obra. E aí, a partir de agora, o apóstolo Paulo vai usar argumentos para refutar essas heresias. Veja que ele vai fazer várias perguntas. O uso de perguntas são perguntas retóricas. Ele não espera uma resposta. A resposta está implícita. Esse uso de perguntas retóricas era um recurso muito usado por oradores muito qualificados no mundo antigo. O cara vai fazendo um monte de pergunta. E ao fazer um monte de pergunta, ele vai te dando uma resposta implícita. Eu me lembro de um capítulo de um autor muito qualificado. O livro dele era muito enganado. Era um livro que a conclusão era muito fora do evangelho. Mas o autor é muito inteligente. O que ele faz? O primeiro capítulo dele só tem pergunta. Gente, é desesperador. Ele deve ter umas 60 perguntas. Ele não responde nenhuma. Ele só vai lançando pergunta. Só que ele é tão inteligente que nas perguntas ele vai construindo um raciocínio. Só com perguntas. E é isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. E aí, são duas coisas que ele vai fazer. Ele vai dizer o seguinte. O primeiro argumento, a própria experiência dos Gálatas. E qual experiência? Os Gálatas receberam o Espírito Santo. Olha o que ele diz. Gostaria de saber apenas uma coisa. Só que essa uma coisa vai virar 5 perguntas. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que vocês ouviram? Primeira coisa, o apóstolo Paulo confirma que eles têm o Espírito. Eles receberam o Espírito Santo. Uma coisa é importante dizer, o Espírito Santo não fica saindo e entrando. Tem algumas doutrinas por aí que é assim, né? A pessoa está com o Espírito. Aí ela pensou um negócio, o Espírito foi embora. Aí ela pediu perdão, o Espírito voltou. Olha, não tem Espírito que aguenta. Faz a mala, arruma a mala, volta com a mala, faz de novo. Porque cá entre nós, se dependesse, era num dia ali umas 380 vezes que ele sai e volta, né? É ou não é? O Espírito, quando sela a vida do cristão, ele sela para sempre. Ele entra e não sai mais. Ele entra e toma tudo. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês receberam o Espírito. E o que significa isso? O Espírito Santo é a prova definitiva de que o Evangelho foi recebido por alguém. Em Atos, a gente tem vários relatos. Atos 4, Atos 8, Atos 10, Atos 19. Relatos diferentes de pessoas que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, e a Bíblia diz que imediatamente elas receberam o Espírito Santo. O que Atos está dizendo? A prova de que a pessoa recebeu o Evangelho é que ela recebeu o Espírito Santo. E eu não vou entrar aqui em discussão se falou em língua, se não falou em língua. Não é essa a questão. A questão é que a pessoa recebeu, ela foi selada com o Espírito Santo de Deus. Paulo está dizendo, vocês receberam o verdadeiro Evangelho. Agora, vocês receberam o Espírito por fé ou por obras? Paulo está perguntando, o que vocês fizeram para receber o Espírito Santo? E os Gálatas sabem a resposta. Não fizeram nada. Eles receberam pela fé. Eles creram e receberam. Os textos lá de Cornélio, os textos de Éfeso, em Atos 10, em Atos 19, Lucas diz, e ouviram do Evangelho, os apóstolos colocaram as mãos sobre eles e eles foram cheios do Espírito. Ninguém deu oferta, ninguém entregou sacrifício, ninguém ofereceu carneiro, ninguém fez nada. Creram e receberam o Espírito. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, se a regeneração foi operada no coração de vocês pelo poder de Deus, em resposta à fé em Jesus Cristo, como que pode ter espaço para obras? Como que pode ter espaço para você viver por obras agora? Por aquilo que você faz ou deixa de fazer? Lembre-se que a gente está falando de obras por quê? Porque a mensagem que estava sendo pregada na igreja da Galácia era, vocês precisam crer, mas vocês precisam também viver como judeus. Então vocês têm que se guardar, têm que não comer, têm que se circuncidar, têm que fazer toda a coisa. E é um desespero, né? A gente está vendo um reality show na Netflix, e aí tem um cara lá que está namorando uma menina judia. E aí ele pergunta, eu tenho que me converter ao judaísmo para casar com você? Aí ele vai conversar com o pai dela, que é judeu. Aí o pai, para brincar com ele, coloca uma faca na mesa, assim, e aí ele fala, então, você vai se converter ao judaísmo e a gente vai usar essa faca, que é o cara faz um olho assim, meio desesperado, né? Porque é basicamente isso, para um homem desesperador, para um homem adulto. Fala, olha, você vai ter que viver como judeu, comer como judeu, e além de tudo vai ter que se circuncidar. Então, Paulo está dizendo, se o Espírito veio com vocês, em vocês, dentro de vocês, sem obras, vocês não fizeram nada, por que agora vocês querem acrescentar obra?
A resposta é clara, né? O Espírito foi dado como resultado de ouvirem o Evangelho. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1:5. O apóstolo Paulo também diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. O John Stott, grande John Stott, diz: a lei requer obras de realização humana. Olha que lindo isso. O Evangelho requer fé nas realizações de Cristo. A lei nos traz demandas e exige a nossa obediência. O Evangelho nos traz promessas e exige que creiamos. A lei e o Evangelho são contrários um ao outro. Eles não são aspectos de uma mesma coisa. Um estudioso chamado John Phillips escreve algo lindo. Ele diz assim: a lei diz, faça. A graça diz, feito. A lei diz, tente. A graça diz, confie. A lei diz, se comporte assim. A graça diz, creia assim. A lei aponta para os mandamentos. A graça aponta para Cristo. E aí o apóstolo Paulo usa um termo muitas vezes. Olha aqui, fé. Depois ele diz, ele vai usar fé. Nesse texto aqui, ele vai usar 14 vezes no capítulo 3 a palavra fé. Porque fé é uma coisa muito importante. A fé que vem pelo ouvir e ouvir o evangelho do Cristo crucificado, que resulta em justificação e no recebimento do Espírito. Muitas vezes a gente tem uma ideia meio subjetiva de fé. Fé é um negócio meio... Sabe quando a pessoa não explica? Fé, eu tenho fé. Fé em quê? Fé. Fica um negócio aqui meio voando assim. Vocês já tiveram essa sensação? Que às vezes a pessoa, você não sabe explicar muito bem essa fé. Só que Paulo não está falando disso. Paulo está falando de uma convicção firme que nos leva ao pleno conhecimento da revelação da verdade de Deus. O que é fé? Fé é uma convicção plena da revelação de Deus, da palavra de Deus. O que é fé? Uma entrega pessoal diante dessa revelação. Eu conheço, eu entendo, meus olhos são abertos, eu tenho uma convicção e agora eu me entrego a essa verdade. E o que é fé? Agora eu vivo de acordo com essa verdade. Eu vivo de acordo com essa verdade. E aqui é interessante que o versículo 2 é paralelo ao versículo 3. Preste atenção. Gostaria de saber apenas uma coisa. Olha aqui. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Olha o 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Esforço próprio com prática da lei, começado pelo Espírito, receberam o Espírito. A fé em Jesus não é necessária para apenas começar na vida cristã. Tem gente que acha assim, deixa eu explicar isso aqui. Eu já pensei isso, e eu acho que muitos de nós pensamos isso. A vida na igreja institucional faz a gente pensar assim. A gente acha que assim, a gente entra na vida cristã pela fé. Eu recebo, eu fui lá na frente, eu fiz o apelo, eu confessei, eu me batizei, eu recebi um certificado da igreja. Tudo isso é lindo, maravilhoso. Só que eu acho que a santificação, agora eu preciso contribuir, eu preciso entrar nessa história. A gente precisa contribuir, só que não com obras. Agora eu tenho que ir na reunião de oração, agora eu tenho que jejuar, agora eu tenho que... Se eu não fizer, Deus me pune. Se eu não fizer, Deus não me abençoa. Se eu não fizer, a gente acha que a gente tem que pagar promessa para Deus na santificação. Meus irmãos, a gente entrou na vida cristã pela fé, a gente continua santificando pela fé. Como é que eu luto pelo pecado? Olhando para o Cristo crucificado. Como é que eu venço vícios? Olhando para o Cristo crucificado. Como é que eu procuro cura de relacionamentos? Olhando para o Cristo crucificado. Como é que eu deixo de ser egoísta? Olhando para o Cristo crucificado. Como é que eu perdoo? Olhando para o Cristo crucificado. É sempre a mesma resposta. Eu já falei isso nas outras mensagens. O Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o A, B, C, D, E, até o Z. É toda a vida cristã. A gente tem que ver, olhar para o quadro do Cristo crucificado constantemente. Sabe aquela coisa que a gente põe na geladeira? Para a gente ficar olhando sempre e lembrar? Eu não sei, às vezes você coloca em outro lugar. Tem gente que até tatua, né, para não esquecer das coisas. Você tem que ter o Cristo crucificado diante dos seus olhos todos os dias. Todos os dias. Por que a gente tropeça? Porque a gente deixa de olhar para o Cristo crucificado. Quando você deixa de olhar para Jesus, você começa a achar que você está sendo injustiçado. Você acha que está acontecendo coisa errada, que Deus se esqueceu de você. Gente, vamos falar da nossa vida.
Você começa a ficar meio egoísta, meio soberbo. Por que a gente está sendo assim? Porque a gente esqueceu do Cristo crucificado. Quando a gente olha para a cruz, a gente não tem argumento. Você fala, mas eu estou sendo enganado. Então, olha Jesus na cruz. Mas é que Deus... Então, olha Jesus na cruz. Mas é que... Então, olha Jesus na cruz. Diante da cruz de Cristo, todos os nossos argumentos caem por terra. Não tem. Por que a gente fica batendo cabeça? Porque a gente esqueceu de olhar para o Cristo crucificado. Quando a gente tem dificuldade no relacionamento, no casamento. Mas meu esposo, minha esposa, meu filho. Olha para o Cristo crucificado. No meu trabalho estão me perseguindo. Olha para o Cristo crucificado. Mas a política... Olha para o Cristo crucificado. Aí você fala, nossa, que samba de uma nota só, né? Que coisa chata. Meu irmão, se você acha isso chato, vai viver outra coisa, porque o evangelho é isso. O tempo inteiro. Por isso que o outro evangelho é mais sedutor, porque os caras falam, não, olha, tem um Cristo crucificado, mas também tem ele dormindo, levantando, acordando, lutando, guerreando, voltando. Opa. E aí a gente, para terminar aqui, né, nesse paralelo, estar na carne, veja o que ele diz aqui, ó. Ele fala aqui, né? Cadê aqui? Peraí. Opa, peraí, que acho que eu... Ué. Pessoal, um pouquinho que eu... Não, aqui, ó. Tá certo, ó. É porque tem a tradução diferente. A prática da lei é se aperfeiçoar pelo esforço próprio, em algumas traduções é estar na carne. O que é estar na carne? O que é ser carnal? É buscar fazer a coisa na própria força. A ideia é que o evangelho precisa de um complemento, uma meritocracia. E aí eu falo de novo, não há nada que deva ser acrescentado ao evangelho do Cristo crucificado. Ele é o início, meio e fim da vida cristã. William Barclay, grande estudioso bíblico, menciona que duas palavras que Paulo usa aqui, ó, para começar e se aperfeiçoar, em algumas traduções é completar. Começar é uma palavra que se chama, em grego, enarkomai. E se aperfeiçoar ou completar é epiteléu. As duas palavras estão associadas com o começo e o fim de um sacrifício. Um ritual de sacrifício. O que Paulo está dizendo é o seguinte, é Cristo que começa o nosso sacrifício e é Cristo que termina o nosso sacrifício. A nossa vida cristã é um eterno sacrifício. A mesma ideia de Romanos 12, 1, lembra? Irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês apresentem as suas vidas como sacrifício vivo. O cristão está o tempo inteiro sofrendo, o tempo inteiro se entregando, o tempo inteiro lutando a luta de Cristo, na cruz. E aí Paulo fecha o argumento no versículo 5 de forma trinitária. Veja só, ele fala, olha que coisa linda isso. O crente deve contemplar sempre o Cristo crucificado. Ao crer no Cristo crucificado e aceitar a obra do Cristo crucificado, pela fé, os méritos desse Cristo se tornam nossos méritos. E aí o que a gente recebe? A gente recebe o Espírito, como selo. E aí ele termina dizendo assim, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas. Quem é esse? O Pai. Quem que dá o Espírito? Quem que opera com poder? O Pai. Paulo está dizendo, nessa obra de santificação, de regeneração, da redenção, está envolvido o Pai, o Filho e o Espírito. A gente não consegue viver a vida cristã sem entender o papel do Pai, o papel do Filho e o papel do Espírito. E eu quero encerrar dizendo, a palavra aqui traduzida por milagres é a palavra dunamis, que muitas vezes é traduzida como poder. Aquele que opera com poder. O Evangelho é o poder de Deus. É o Espírito que nos capacita pela fé a vivermos a vida cristã. Sem ela é impossível. Quem nos capacita a olhar para o Cristo crucificado
é o Espírito. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês outro Consolador, outro Paráclito. E ele vai apontar aquilo que eu falei para vocês e aquilo que eu ensinei a vocês. Quem nos lembra o que Jesus falou, quem nos lembra o que Jesus ensinou, quem nos mostra o que Jesus fez, é o Espírito. Sem o Espírito a gente não entende o que é a cruz. Sem o Espírito a gente não entende o Evangelho. E é o Pai que dá o Espírito como um presente. A gente não fez nada. Você não fez dança da chuva, você não fez ritual, você não falou palavras mágicas. Quando eu era pequeno, eu ia numa igreja quadrangular, e aí o pastor lá falava assim, você tem que ficar falando glória, 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 para receber o Espírito Santo. E aí eu com 8 anos, ficava lá, gente, a língua quase dava uma travada, assim, sabe? Ficava com cãibra na língua. De tanto glória que eu falava, eu quero esse Espírito aí, eu quero receber isso. Não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente recebe o Espírito pela graça do Espírito, pela graça de Deus, pela graça do Pai através do Filho. E esse Espírito nos capacita a vivermos para Deus. Qual que é o nosso desafio? Olhar para o Cristo crucificado. Qual que é o nosso desafio? Não tirar os olhos do Cristo crucificado. O que a gente deve fazer? Permanecer com o Cristo crucificado. Na semana que vem a gente vai olhar dos versículos 6 a 14, o que o apóstolo Paulo fala sobre Abraão. E como que a gente entende o exemplo de Abraão e o que a gente precisa fazer para entender a justificação pela fé. Que Deus nos ajude nesse imenso desafio. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o mesmo Espírito que estava nos Gálatas é o mesmo Espírito que está em nós. E mais do que isso, é o mesmo Espírito que estava em Jesus, ressuscitando ele dos mortos. Obrigado que nós somos alcançados pelo mesmo Evangelho. Obrigado porque o Cristo crucificado tem sido colocado diante dos nossos olhos dia após dia pela tua palavra. Às vezes a gente se perde no meio das notícias, no meio das circunstâncias, no meio de outras mensagens, de outros evangelhos. Pai, que nós tenhamos discernimento. Tira de nós a cegueira, tira de nós o engano, tira de nós a idolatria, tira de nós tudo aquilo que desvia o nosso coração do Senhor, os nossos olhos do Senhor. Que diante dos nossos olhos estejam Cristo e Cristo crucificado. Que diante dos nossos olhos queime no nosso coração a verdade do Evangelho. Que a gente entenda pelo Teu Espírito que não há nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Não há nada que a gente possa fazer para se parecer mais com Jesus. Não há nada que a gente possa fazer para viver a vida para Ti. A gente faz porque a gente já foi comprado. A gente faz porque a gente já foi restaurado. A gente obedece porque a gente já foi redimido. A gente vive a vida cristã porque um dia o Espírito Santo já foi dado a nós. Nós te agradecemos, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver com sensatez, com discernimento, com sabedoria. Não invertendo a ordem do Evangelho. Não pervertendo a ordem do Evangelho, mas olhando para Jesus e esse crucificado. Que esse seja o nosso alvo, que essa seja a nossa vida. Que essa seja a nossa verdade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos,